Primeiro, agradecer o convite, né, e a Ana, né, só queria deixar uma coisa clara aqui. Eu sou da Geografia, mas eu sou da Educação também, que nem o Pena, o professor Fernando Pena. Eu sou professor de Prática de Ensino e Didática de Geografia, né, Rodolfo? Eu sou da Faculdade de Educação. Minha formação é Geografia por lá e Educação por aqui. Eu fiz mestrado e doutorado aqui na UF, na Faculdade de Educação. E é interessante porque o professor Fernando ele foca, né? Ele focou na questão da lei mesmo, da medida provisória, que virou Lei 13.415, e da BNCC. Sem combinar, eu resolvi fazer um apanhado de em que contexto surge essa lei, em que contexto surge essa BNCC e por que isso vem com tanta força. É importante lembrar que uma série de elementos que são colocados hoje, principalmente na BNCC, mas também na lei, eles estavam num documento de 2015 que a gente riu quando ele apareceu, porque estava muito mal escrito, né? Estava mesmo, que foi o Pátria Educadora. E uma série de elementos estavam colocados ali. Isso que o professor Fernando falou, da base ser referência da formação do professor, estava lá. Se vocês pegarem, né, lá no Pátria Educadora, só que era isso. E mais interessante, guardando uma certa semelhança com a maneira como foi formulado, o Pátria Educadora não foi gestado, não foi criado no MEC, ele foi criado na Secretaria de Assuntos Estratégicos. Ele não passou pelo MEC, ele foi criado fora do campo da educação, digamos assim. E eu resolvi fazer alguns apontamentos para o debate sobre a base, sobre a lei 13.415, e sobre, na verdade, algumas mudanças maiores que estão acontecendo no campo da educação, buscando articular com outras mudanças que vêm acontecendo. Eu não vou chamar de reforma, sempre que eu falar reforma vai ser entre aspas, porque eu brinco que ninguém faz uma reforma na casa para fazer um buraco na parede, para arrancar o telhado e deixar por isso mesmo, né? Então não é exatamente uma reforma, na verdade é um grande desmanche para a construção de uma outra coisa. Tem um projeto muito bem colocado quando essas coisas acontecem. Enfim, eu vou começar por essa foto. Estou identificando essa foto, ela é estranha, né? Tem soro, não é isso? Soro, uma jovem ali andando, é porque tinha uma outra, um foco pior. Vou colocar aqui, ó, vou passar. É a mesma foto, só tem a mesma foto, mesmo lugar. Uma série de pessoas, né? São jovens, são livros, ao fundo é um quadro e tem soro. Vocês já viram essa foto alguma vez? Conhecem? Essa foto é de 2015, se eu não me engano, na China. É o pessoal se preparando para o que seria o vestibular, o Enem, uma prova deles. Né? E esse soro é com aminoácido e o não vou lembrar do nome, né? Do chinês, Xi'an, alguma coisa Xi'an. Ele diz que não, aquilo ali o governo fornece aminoácidos, o pessoal se preparar para não se cansar e tal. É o pessoal fazendo essa maratona para fazer essa prova. Que é uma prova que define a vida, para eles define a vida profissional. E vamos combinar que uma competição num país como a China é diferente num país como o Brasil. Nem que seja pela quantidade de pessoas fazendo a prova. E essa outra, viram em algum lugar? Não. Essa foto é um pouquinho mais, acho que é outra de 2013, essa de 2015. Eu tenho anotado, não vou pegar não. Mas elas são recentes. Essa outra é interessante também, que ela é na Índia. E é a mesma situação da primeira. Um exame que acontece, uma prova Brasil, um Enem, um PISA, um bagulho desse, que acontece também, que define uma vida e tal, só que ali são os parentes subindo, escalando para dar cola. Então são duas situações e é legal a gente olhar aquilo ali, porque as matérias colocam, outros lugares também tiveram fraude. Eu quis começar por essas duas fotos, porque são duas situações com motivações, repercussões diferentes, né, com consequências diferentes. Numa, o pessoal mergulhando para fazer o diabo da prova, e na outra, os parentes lá em cima tentando ajudar, mas que elas fazem parte da mesma lógica, é uma lógica que está colocada para a gente aqui hoje.
essa lógica da avaliação externa, essa lógica do exame, essa lógica da meritocracia, essa lógica da competitividade, essa lógica de se preparar para alguma coisa que as pessoas não participam, né, desse projeto. E uma lógica predatória. Tem alguns que mergulham nela dessa maneira, não sei por que motivos, né, poderia falar de vários aqui, entre eles uma sociedade também autoritária, e tem outros que simplesmente desconsideram, como está lá da Índia, onde o importante é, pô, meu filho não se dá mal nesse troço, então vamos lá passar essa cola, vamos ajudar. E é isso que está em jogo hoje no Brasil. Não quer dizer que a reação aqui no Brasil vai ser desse ou daquele jeito, mas é isso que está em jogo e eu vou, ao longo da minha exposição, voltar a esse assunto. Até porque, sobre um parênteses aqui, está em jogo, mas não está em jogo hoje. A minha provocação com relação nessa fala, principalmente, é para a gente pensar o que dessa lógica, da lógica que sustenta, das lógicas que sustentam essas reformas, estão na gente, estão nas nossas práticas, estão no cotidiano das escolas e da educação. Essa aqui, por exemplo, a gente pode rir ou ficar assustado, dependendo, né, dos valores que a gente coloca. Mas elas não são tão estranhas para nós. Então eu vou dividir em 4 momentos de discussão. Bem breves, eu priorizo a gente conversar mais e eu falar menos. Mas vamos lá. Primeiro momento, uma linha geral do contexto político e geopolítico atual. Porque isso não é Brasil especificamente, mas é muito Brasil também. Tá? A gente precisa articular essas escalas. Aí, mostrei China, mostrei Índia. Né? No segundo momento, discutir algumas ferramentas legais e alguns instrumentos de regulação do campo educacional, que estão sendo colocadas hoje, que já vêm sendo colocadas há algum tempo, mas hoje estão mais, talvez incidam com mais sofisticação e com mais intensidade. Terceiro, alguns modelos e projetos, coisas que já estão em prática, sendo colocadas, né? E por último, algumas provocações para abrir para o debate. Primeira situação para a gente pensar aqui no momento é a PEC. Eu coloquei ali o Ladislau Dobor, né, ele fala sobre a PEC. E por que a PEC? Porque a PEC é uma política de contingenciamento de gastos. Em tudo? Não é em tudo. Né? A gente sabe que não é em tudo. Tem uma série de elementos dentro da emenda que flexibilizam esses gastos, mas não é em tudo, só que em alguns campos muito específicos. Vamos trazer um pouco para o Rio de Janeiro. Há pouco tempo, em março, saiu uma notícia na CBN, ou seja, na imprensa oficial, saiu uma notícia, né, dizendo que o governo do Estado gastou já tinha triplicado os gastos com bombas e armamentos e coisa do tipo. E a gente está vivendo aí o pessoal do Estado, o ERJ, FATEC, principalmente o ERJ e FATEC, são ciência e tecnologia, com 3 meses salários atrasados, em 13º, sem férias, e ajustando agora o salário, que é de fevereiro, enfim. Mas tem gastos para isso. E a justificativa, se vocês lembram, a justificativa para a PEC, e na propaganda isso colou, a justificativa foi simplificar, foi muito simplista. É que nem uma dona de casa que não pode gastar mais do que recebe. A gente precisa organizar isso, como se o país fosse uma casa. Né? Não é. Mas, e aí o Ladislau Dobor pegou e fez, eu vou ler rapidamente aqui no finalzinho, a política econômica do governo está baseada na mensa farsa, e ao final, a grande realidade, bom, segundo conto, como uma boa dona de casa, vão ensinar responsabilidade e gastar apenas o que se ganha. Essa é a farsa. Agora, quem fala isso? Vamos voltar para o começo. As políticas redistributivas da era progressista quebraram o país, enquanto o novo poder, com banqueiros, no controle do dinheiro, vão reconstruir. Essa é a jogada, vocês não souberam fazer. Então aqui são os banqueiros, os empresários, os bem-sucedidos que vão reconstruir esse país. Isso está lá, a PEC, uma medida que é para questão de orçamento. Só que essa mesma lógica foi colocada em uma série de políticas, entre elas a educação. Vou chegar já nisso. E ao final, a grande realidade é que são os juros extorquidos pelos banqueiros que geraram o rombo. E vamos lá. Então, vamos passar para o segundo. Então vamos guardar essa ideia da PEC
E a justificativa da PEC, né, de economizar, e que agora é uma visão empresarial, a visão dos banqueiros, essa visão que vai organizar o país. A mesma coisa acontece com relação à que a gente chama de reforma do ensino médio. É uma segunda medida também importante. Então, em princípio, parece que não há uma correspondência direta entre o que acontece na PEC e a reforma do ensino médio. Mas vamos lá. Tem alguns indícios, tem alguns elementos que articulam e que a gente pode pensar um pouco melhor sobre como é que uma política de financiamento e a política ligada especificamente à educação, elas têm conexão. A primeira é a ideia da flexibilização curricular. A segunda, uma redução da concepção de educação, e a terceira, o esvaziamento do sentido do ensino médio. Vamos falar desses três. Bom, tem uma pesquisadora que virou pesquisadora de educação, a Diana Ravitch. Ela escreveu um livro chamado Vida e Morte do Grande Sistema Educacional Norte-Americano. Ela foi a responsável pelo sistema de avaliações externas nos Estados Unidos durante, se eu não me engano, o governo Bush e depois o governo Clinton, né? E depois ela saiu e fez uma meia-culpa, deu tudo errado. Deu tudo errado, e aí ela começou a produzir artigos e produzir conhecimento com relação aos problemas que ela mesma, que a própria havia começado a implementar como sendo a solução nos Estados Unidos. O que era a solução nos Estados Unidos? Uma política de avaliação externa e de responsabilização. Não apenas avaliação externa, mas responsabilização. O que significa? E aí vamos pensar na lógica que eu estava falando aqui. Na época, no começo dos anos 90, se não me engano, quando houve esse debate nos Estados Unidos com relação a o que vamos fazer com a educação, que temos problemas aqui, duas correntes foram importantes nessa discussão. Uma delas foi com relação à mudança curricular. E a outra corrente com relação a mudanças nessa lógica das escolas de implementação de avaliação, política de avaliação, etc. Mexer em currículo nos Estados Unidos não é uma coisa muito simples. Isso envolve valores nacionais, a coisa do tipo. Então essa corrente não foi a principal, não foi aquela que foi dominante. Por outro lado, essa corrente e aqueles que diziam que a avaliação externa era o grande ponto para a gente, para melhorar a qualidade da educação nos Estados Unidos, ela foi perfeita para o momento que o país está vivendo e para o contexto internacional que a gente coloca. Primeiro, para melhorar a qualidade. O que significa esse diabo de qualidade? A qualidade passou a ser entendida como algo que pode ser mensurado, algo que pode ser medido. Que algo é esse? As escolas passaram, então, nos Estados Unidos, a ser vistas como objetos que têm um certo rendimento. Essa palavra rendimento, a palavra qualidade, palavras como eficiência, passaram a povoar o discurso sobre a educação. E é o que a gente está vivendo hoje aqui também. Mas não necessariamente essas palavras tiveram uma discussão sobre educação. Se vocês olharem, eu não trouxe nesse slide, mas se vocês olharem a justificativa do Mendonça, quando mandou a MP 746, no ano passado, antes de virar lei, né? A MP, a carta, ela tem, se não me engano, 22 itens, e 18 deles, ele utiliza dados estatísticos para mostrar eficiência e ineficiência, e a necessidade de fazer alteração no ensino médio. O tempo inteiro, a discussão é eficiência, é rendimento. Eu estou batendo nessa tecla, e não estou indo diretamente na MP, ou não estou indo diretamente na reforma, porque isso é algo que é difícil da gente fugir à discussão. Quando nós, e eu tenho visto isso várias vezes, em conversa com professores em escola, em diversos fóruns, as pessoas não discutem o que é qualidade de uma escola. Não discutem o que é o seu projeto de escola, mas as pessoas ficam pautando a discussão sobre a reforma na mesma lógica de qualidade. Isso não vai levar a lugar nenhum. Isso é andar em círculo. Na mesma lógica da eficiência. Isso é andar em círculo. Explico melhor. Daqui a pouco eu vou falar sobre o relatório Tales, ali, por exemplo. Não sei se vocês lembram, se vocês sabem disso, mas nos anos 80, 90,
até meados de 2000, as grandes discussões que se colocavam sobre escola, algumas estavam pautadas na questão do projeto político-pedagógico. Certo? A gente não fala mais disso. Tem falado disso? A gente discute isso nas redes? Não discute mais. Parece que isso não é mais, não se espera mais isso da escola. Compromisso com a comunidade, um projeto que seja da comunidade. Não, nada disso. A lógica, a escola precisa ter um rendimento e precisamos criar maneiras de fazer com que a escola seja mais eficiente. Por isso eu comecei com aquelas duas fotos aí. Então, essa lógica, ela permeia toda a discussão sobre essa reforma. E eu quero chamar a atenção porque não é por aí que a gente vai fazer um debate possível da gente conquistar ou atrair as pessoas para mostrar que não, isso não funciona. Isso não funciona. Isso está colocando você em um determinado lugar, isso não funciona. Então a gente precisa ganhar esse discurso. Então a Diane Ravitch, ela usa uma expressão que são os reformadores empresariais, que depois um pesquisador chamado Oscar de Freitas também passou a usar a partir de um artigo de 2013, se não me engano. E o Freitas coloca exatamente isso. Uma série de empresários, diretamente ou indiretamente, com seus representantes, passaram nos últimos anos a povoar lugares como o MEC, INEP, coisas do tipo. E quando não estão diretamente dentro do MEC, passaram a criar fóruns e entidades e organizações que ditam, que vão ditando, vão construindo discursos, vão construindo narrativas sobre a educação. Um desafio a vocês, se vocês fizerem uma busca aí no Google da vida, notícias sobre o ranking do Brasil no PISA. Brasil cai posições no PISA. Prestem atenção nas matérias do jornal, quem são as pessoas chamadas para comentar essa notícia. Eu falo nomes aqui, Mozart Neves, certo? Viviane Sena, que falou ali, são pessoas diretamente ligadas a setores empresariais. São eles que falam sobre educação hoje. São essas pessoas que estão autorizadas pela grande mídia, pelo governo, a falar sobre educação. E aí, uma denúncia, né? Nós estamos nesse momento vivendo o ápice disso, que é a retirada do Fórum Nacional de Educação de uma entidade como a ANPED, Associação Nacional de Pesquisa para a Avaliação da Educação. Ela foi retirada da discussão sobre educação, enfim. Então, os reformadores empresariais colocaram de uma maneira muito clara. Quem colocou o ministro da Educação lá onde está foi, eu nunca lembro o nome do cara, mas o cara da Faculdade Maurício Nassau. Eu nunca lembro o nome dele, o nome dele é diferente. Mas foi ele que colocou lá e colocou outros, como Romão, enfim, que estão hoje povoando o MEC. Mas eu já falo mais nomes. Que é importante falar nomes, porque fica parecendo que essas coisas acontecem ou são, né? Parece a texto da CEPAL. Aconteceu, houve, né? Que não tem agente, e tem agente. Isso é uma disputa política. Nessa reforma do ensino médio, esse corporate formers, né? Formadores empresariais, a definição do Freitas. Essa definição reflete uma coalizão entre políticos, mídia, empresários, empresas educacionais, institutos e fundações privadas, pesquisadores alinhados com a ideia de que o modo de organizar a iniciativa privada e uma proposta mais adequada para consertar a educação americana, que as propostas feitas pelos educadores profissionais. Ou seja, consertar. Ao final, vou fazer uma provocação em cima disso. Consertar porque a gente acha que está errado. E, de novo, assim como qualidade, eficiência, o errado também, ele é vago. Esse errado é vago, mas a justificativa, quer dizer, cria-se também muitas vezes o problema para dizer qual é a solução, para vender a solução. Bom, o terceiro elemento que eu quero juntar para a gente pensar é essa reforma trabalhista, como está colocada. E eu vou chamar a atenção para duas notícias aqui que eu selecionei. Uma da Agência Brasil, notícia da Agência Brasil, e a outra vai ser do outro país. Preste atenção. A sanção do projeto de lei que libera a terceirização para todas as atividades de empresas poderá,
na variação de especialistas, levar à redução de concursos públicos na área de educação e fortalecer a administração de escolas por OS, que poderão também cuidar da contratação de professores. A questão gera polêmica entre sindicatos, que temem uma desvalorização dos docentes, desperta discussões jurídicas sobre a viabilidade desse tipo de contratação. Se vocês olharem lá, não tem outro campo, não tem outra profissão citada. Isso é impressionante. Não tem outro campo, não tem outra área citada como exemplo. Foi citada como exemplo, assim como o País também e o Globo também. Citaram como exemplo. Vamos lá, o que muda? O título é esse. El País. A principal mudança se refere à permissão das empresas para terceirizar quaisquer atividades, não apenas atividades acessórias da empresa. Isso significa, olha o exemplo, que uma escola que antes poderia contratar só serviços terceirizados de limpeza, alimentação e contabilidade, agora pode também contratar professores terceirizados. Não utilizaram outro setor. Isso é muito emblemático. Não utilizaram outro setor. É uma das maiores categorias profissionais do país. Vamos lembrar que essa categoria profissional, de maneira não muito articulada, mas com alguma organização local, essa categoria, ela fez os grandes enfrentamentos com as políticas locais, regionais e nacionais nos últimos anos, começando em 2013 no Rio de Janeiro, que se estendeu até 2014. Depois 15 São Paulo, estou falando assim, dos maiores mesmo, mas teve Paraná, né? Teve lá no Tucanistão, em São Paulo, teve em 2015, e depois isso se estendeu com ocupações, olha só, os dois agentes, e a necessidade também política de uma reforma do ensino médio. Não é esse o motivo, mas casa muito bem. Vamos lembrar que o que aconteceu em São Paulo em 2015, com professores, depois com estudantes, foi enfrentamento de uma reforma colocada a partir de uma consultoria privada, da Falcone. E essa base, a terceira versão, ela foi colocada a partir de uma consultoria também, quando foi retirada. Eu não lembro agora qual foi a empresa, mas foi colocada a partir de consultoria empresarial. Daí, a gente não vê, às vezes, muita articulação dessa terceira versão com o que estava sendo colocado antes, certo? Não tem muito, parece que foi feita uma coisa nova, muitas vezes. Então, é muito emblemático isso. E em Goiás, por exemplo, o governador Marconi Perillo, vocês podem procurar no YouTube aí da vida, ele falou numa entrevista na Rádio Salvador, ou mais de uma vez isso, da necessidade de de quebrar a estabilidade de servidor, de professor especificamente, e quebrar a necessidade de concurso público para contratação de professores. E aí uma vez, falar com uma professora de Goiás, eu não vi isso registrado, né? Mas falava com a professora de Goiás, no fórum que teve, ela disse que ele falou que eu tenho a solução para vocês, durante uma greve. OS e polícia, e não tem como. Estão lá. Mais de 30 escolas colocadas para a administração para a polícia militar e outras tantas colocadas para o OS. Deu a solução. Está lá colocado em Goiás e esse modelo está expandindo. Então tem esse ataque à categoria profissional. E é um ataque que não é à toa, não é só um ataque político, no sentido de essa categoria está me enfrentando, eu vou esfacelar. Não é só. Tem uma outra questão que é a seguinte: está em jogo a formação de professores e está em jogo o sentido de escola e para que serve essa escola pública. Nos Estados Unidos, você em 5, 7 semanas, se não me engano, com uma coisa chamada Teach for America, você produz um professor que vai trabalhar. Isso foi colocado para você reduzir a carência de professores nos anos 90. Então, você é um engenheiro que está desempregado, você faz esse curso e vai lá e trabalha dando aula. E você pode trabalhar dando aula porque você tem um currículo que é para você executar e tem também algumas boas metodologias para você botar em prática. Então, a atividade docente, ela perde o seu sentido intelectual, passa a ser uma atividade eminentemente prática, de execução. Então, tem alguns modelos e projetos que foram colocados, né, que são importantes para a gente discutir. E é importante que a gente veja isso da seguinte forma: não é apenas, ou somente, ou tão exclusivamente, uma determinação de OCDE, de Banco Mundial, de FMI, não.
Assim como também não dá para a gente pensar que são só políticos locais pensando em modificar e fazer as transformações no país. Nós vemos isso, mudanças em vários cantos do mundo. A nossa ideia, a necessidade de uma BNCC, né, de uma base comum, ela não é só nossa, essa determinação não vem só no Brasil. Uma das referências como base é o currículo australiano, e se vocês abrirem a página do currículo australiano, ele aparece lá em português, ou seja, é para ser consultado no mundo inteiro, né, isso como referência. E o que a gente está vendo nesse momento é bom deixar bem claro, não é uma coisa ruim, não é uma coisa má. Na verdade, é uma redefinição de regras. Não é um desmanche, simplesmente. A gente precisa ter clareza de que é uma disputa política. Isso é importante. Tem um novo projeto de sociedade que está em jogo e está sendo colocado. Tem um projeto de juventude que está sendo colocado. Tem um projeto de trabalhador e de cidadão que está sendo colocado. Sabe aquela coisa que a gente fala como mantra muitas vezes? Educar para a cidadania. E nunca pensa o que é educar, o que é cidadania. Hoje está sendo definido mais do que nunca. O que está em jogo é a definição disso. Que cidadania, que trabalhador, que sociedade nós queremos. Ou que alguns querem e estão impondo. Está impondo. Também precisa falar isso com todas as letras. E aí um ponto que eu acho importante, que eu acho fundamental, que é um desgaste, uma ofensiva sobre o magistério. Eu falei da ofensiva. Mas, por outro lado, tem um desgaste também, que não vem de hoje. E daquela vez eu falei também, quando a gente estava sobre escola sem partido, a gente precisa fazer aqui uma reflexão profunda sobre como nós carregamos e alimentamos esse desgaste simbólico do magistério. O magistério como sofrimento, o magistério como sacerdócio, o magistério como, sabe, como o que é ruim. Ou então o que é bom de uma maneira muito idílica, e não como profissão. E não como ofício ou como profissão. Eu gosto da ideia de ofício, do Miguel Arroio que trabalha, mas como categoria profissional. Categoria profissional. Sabe? Isso parece que a gente não deixou, e eu me coloco nisso, como alguém que teve quase 20 anos de educação básica, parece que nós não encontramos muito o ponto de colocar isso como categoria profissional e exigir respeito em relação a ela. Explico melhor. Há alguns anos, foi em 2012, 2011, esqueci o sobrenome, é Danilo, alguma coisa, ele apresentou uma dissertação em São Paulo, foi orientado pelo Júlio Europa, e que o tema era abolicionismo escolar. E a fala dele, quando deu uma entrevista para a USP, ele foi assim: nós sempre ouvimos psicólogo falando como é que o aluno deve ser tratado, né? O juiz dizendo como é que aquele aluno estar na escola, o médico falando do garoto tem isso, tem aquilo, mas a gente não pensa o professor dizendo como é que o psicólogo deve tratar o seu paciente. Então nós fomos permitindo que uma série de agentes fossem dando pitaco sobre a escola, e pior, sobre a nossa profissão. E é pitaco, na verdade é esse pitaco, porque todo mundo tem um projeto de educação. Todo mundo tem isso é legítimo. Só que isso permeou a nossa profissão. E aí isso foi perverso. Isso tornou isso fragilizou o resultado. A gente está vendo aí agora. Como é que a gente se defende institucionalmente? Não estão os professores falando sobre educação e discutindo nesse momento. Retirar um TED foi fácil. Foi fácil, retirou e pronto. Deu uma canetada, fazem coisas muito mais sérias. Tirou fácil, deu uma canetada e acabou. Pode ter reação, pode ter, mas foi sem grande constrangimento. Vocês estão fazendo uma oposição aqui dentro do fórum? Tira, sem constrangimento. Sem menor constrangimento. Então, isso é um elemento que a gente precisa assumir e precisa enfrentar. Essa fragilidade. E essa dissertação do Danilo foi muito interessante, que ele pegou, se não me engano, acho que em jornais, lá fora. Ele pegou, acho que em jornais. Tem uma outra também, que é da Kátia Zanfetor também, que foi uma tese lá na USP.
que ela pegou nos jornais como é que é tratado o magistério, como é que aparece o professor, em que situações, no enquadramento, enfim. Isso a gente precisa enfrentar com mais de vigor, com um pouco mais de responsabilidade sobre a própria carreira. Então, isso permite que uma série de grupos ensinem sobre educação. Aí vou passar rápido. Ideologias e poder de grupos conservadores, como por exemplo escola sem partido, mas não mesmo, não é o único. Né? Hoje tem uma grande visibilidade, mas não é o único. Tem aí igrejas e coisas do tipo que falam com maior tranquilidade. Falam com muita tranquilidade o que acontece. Só para guardar aqui um termo de comparação, tem uma corrente do cristianismo, nunca lembro se é adventista ou se é testemunho de Jeová, um dos dois, que tem uma questão com transfusão de sangue. Né? E fica uma discussão razoavelmente ética, mas a palavra final é do médico. Estou errado? Isso não acontece? Isso não acontece? Tem uma certa discussão, né? Se faz transfusão, se não faz e tal, mas em determinados momentos, quando a pessoa não pode, etc., no final da história, no hospital, diante do médico, dentro da situação, me corrijam se eu estiver errado, mas me parece que tem um poder muito grande do médico e o grande enfrentamento que se coloca é o do religioso. Eu não estou colocando o que está certo ou o que está errado, estou falando em relação de poder, que está colocado ali. Então fica parecendo que são os religiosos que enfrentam o médico, e não o contrário. Quando é com escola, muitas vezes parece que é a escola que está enfrentando os valores familiares. Só quero colocar esse contraponto. Né? Parece que é a escola que está enfrentando os valores familiares. A posição se inverte de uma maneira muito, muito fácil. E vamos lá. E aí, como eu falei, a gente vive hoje uma ofensiva liberal e neoliberal com uma redefinição de sujeitos. O professor é esse. O que se trabalha e de unidade e de sistema. Né? A escola, essa é para isso, aquela é para aquilo. O sistema tem que trabalhar dessa maneira, vai servir tais interesses. E os alunos estão aqui para isso ou para aquilo. E tem algumas organizações que atuam de uma maneira muito incisiva nessa organização dos sistemas. E aí não é teoria da conspiração. Se vocês abrirem a página da OCDE, podem abrir a página da OCDE, vocês vão ver lá que está escrito que o papel na área da educação é produzir referenciais e padrões para as políticas locais, ou seja, padrões em escala mundial para as políticas. Padrões. Não é à toa que uma série de ferramentas são produzidas a partir da OCDE e incidem sobre as escolas. E aí, sobre isso, eu trouxe duas falas aqui, né, uma entrevista, um pedaço de entrevista do Nalini. Nalini é o secretário de Educação do Estado de São Paulo. Ele foi colocado na Secretaria de Educação, ele é um desembargador, ele é um jurista. Ele foi colocado na secretaria no meio, do meio para o fim, do movimento das ocupações em 2015. Ele foi a resposta do governo Alckmin às ocupações. Saiu o... esqueci o sobrenome alemão. Hassel, não lembro agora o sobrenome dele. E entrou o Nalini, dando clara ideia de que era para ser judicializado o movimento mesmo. Né? Enfim. E a entrevista dele em 2016 sobre, entre outros assuntos, a reforma do ensino médio. Mas vamos lá. Quando eu falo que o que está em jogo são elementos privados e uma lógica privada sobre educação. Olha que o secretário de Educação de São Paulo, que no começo de 2006 deu uma entrevista muito bacana, onde ele colocou como direitos básicos da população justiça e segurança. Ele não citou educação. Ele é secretário de Educação. Ele não citou. Podem procurar. Ele não citou educação. Justiça e segurança. Então, logo a chamada dele, vamos usar recursos de escolas privadas, diz Nalini sobre o ensino médio. Em 16, não tinha virado lei ainda. O secretário de Educação afirmou que deve usar espaços de escolas privadas para adotar o currículo flexível no estado previsto pela medida provisória, ainda que muda o ensino médio no país. Ora, por muito menos que isso, o Rio de Janeiro também faz. Rio de Janeiro usa
espaço de escolas privadas alugadas. Eu, na época das ocupações, no ano passado, eu visitei 15 ocupações, e uma delas foi da Sônia Regina Scudésio. Ela fica em Braz de Pina, no Rio de Janeiro, conhece? Então, ela funciona num lugar que é muito bacana. Você imagina que são 2 prédios de uma escola privada. Um prédio aqui e outro prédio aqui. 4 andares. Esse prédio é da privada, da escola privada. Esse prédio aqui, mesmo tamanho, é o da escola do Estado, onde nada se pode fazer. Nada se pode fazer. Atrás do prédio tem a quadra, que não pode ser usada. Então aqui é um prédio alugado há mais de 10 anos, pelo Estado para ter aula, né, de ensino médio. Então essas coisas, poderia falar mais coisas, não vou falar não. Mais detalhes, mas isso já acontece. Isso já acontece, só que ele coloca isso como uma política de fato. Isso passa a ser uma política de fato. Isso muda muita coisa, né? Enfim, essa seria a saída para oferecer aos estudantes tudo necessário a fim de abrigar os 5 novos percursos formativos dos estudantes. Aí a pergunta, para além do gosto pessoal, que é no meio, ele responde isso. Como o aluno vai adquirir conhecimentos sobre a área? Essa pergunta foi feita depois que ele disse que não precisava ter artes na escola. Ele falou que a arte é uma questão de gosto pessoal. Aí ele fala, isso é transversal. É impossível falar de literatura sem falar em arte. Isso leva você até a despertar a imaginação quando faz uma descrição, enxergando um quadro, por exemplo. Arte é para quem gosta. É melhor que o aluno vá, se quiser, do que dormir uma aula que não interessa a ele. Olha que interessante. Eu quero chamar a atenção para esse argumento final. Porque esse argumento final, ele está na justificativa inclusive, de uma maneira não direta, inclusive da base, quando foi colocada lá em 2015, né, na apresentação, na época do Janine Ribeiro, que é a ideia que não é brasileira, que é dos direitos de educação. Os direitos de aprendizagem. É sempre um direito do outro, o interesse do outro, só que é um outro inventado. Esse outro é um outro inventado o tempo todo. Aí aquilo que eu coloco é um direito, por exemplo, passa a ser a obrigação de quem está ali para oferecer. Quando eu coloco, para falar um pouquinho da base rapidamente, quando eu coloco que isso são direitos de aprendizagem dos sujeitos, ele se torna uma obrigação do professor, porque é sua função cumprir aquilo ali. Então isso se torna uma amarra para a função, para a ação do professor. A mesma história, a justificativa está lá. O aluno vá, se quiser, é melhor ele ir se ele quiser do que dormir uma aula que não é interesse dele. Essa ideia de que o interesse do aluno é melhor para o aluno, não perguntaram, por exemplo, as ocupações. Não foi fazer uma pesquisa nas ocupações. E ali estavam colocando claramente, em várias, ou todas, que eles não queriam essa reforma e dizendo o que queriam. E principalmente naquelas que eu visitei e em outras que eu tive notícia, não necessariamente era enxugar ou diminuir o ensino médio. Pelo contrário, era ampliar, era dar sentido, né? Que eu vou encerrar. Né? E aí, enfim, se é favorável, falar que é uma medida corajosa, mas eu quero chamar a atenção para o meio aqui. Como as escolas estaduais atenderão esse novo modelo de currículo flexível? Olha a questão do privado, como é que aparece. Isso está em aberto, vamos começar a discutir. Dá para usar todo equipamento, não só o nosso. Podemos usar equipamentos do município, porque os 2 planos, tanto nacional quanto estadual, incentivam a parceria. Vamos poder usar recurso, o espaço, de escolas privadas. O sistema S, então vamos aproveitar tudo. E vai, nada indica que tenhamos de deixar o aluno no mesmo espaço físico. Olha a quantidade de elementos que ele vai jogando para ver como é que ele vai criar isso em São Paulo. Enfim, uma logística, etc. Para fechar, rapidamente. Então, algumas ferramentas foram sendo usadas, foram sendo construídas e usadas ao longo desse tempo para regular o campo da educação e, ao mesmo tempo, já estava acontecendo. E quando acontece a reforma, ela chega sobre um campo
que já está mais ou menos colocado. Um deles é o método Stalin, vocês conhecem isso? Não? É o método de eficiência da aula. Você entra para dar aula e fica com o caboclo lá no fundo anotando quanto tempo você demora para fazer chamada, para pagar o quadro, para não sei o quê. E aí depois ele faz uma estatística disso, séria, bacana, com todo embasamento, e mostra o que você vai aumentar ou diminuir como para você ser mais eficiente na sua aula. O outro, Professores Excelentes, que foi um documento do Banco Mundial para a América Latina, colocando as boas experiências metodológicas que devem ser replicadas ao longo desse nosso continente, porque é um continente de baixo rendimento, ruim de qualidade. Tem que buscar as boas experiências para isso ampliar. Até porque ele é subvencionado lá no meio pela Cláudia Costin, está lá o nomezinho dela, e aí aparece assim, aquela coisa, pesquisas mostram, segundo estudos, que você nunca sabe quais são, pesquisas mostram que não existe uma relação direta entre melhoria salarial e eficiência de professores, e rendimento das escolas. Está lá no meio, perdão, quase no fim. Depois de toda a argumentação, as pesquisas mostram isso. E o PISA, que virou uma referência para discutir qualidade. Programa de avaliação internacional, de padronização, avaliação externa. Isso virou num seguinte discutível. O Brasil melhorou ou piorou, porque até melhor o plano PISA. A escola está melhor ou pior ranqueada nos derivados do Enem, na Prova Brasil, no IDEB. A gente não discute mais educação, discute estatística. Né? E outros. O Tales, ele é um barato, porque ele é chamado Inquérito Tales, que é o Teaching and Learning International, esqueci. Mas é como se fosse um relatório internacional de aprendizagem, enfim, das escolas. Na prática é o seguinte, ele substitui a avaliação institucional. Professores respondem questionários sobre si, sobre o diretor, que virou gestor, na perspectiva empresarial. E o gestor/diretor responde questionários sobre si e sobre professores. E são interessantíssimos questionários, porque é tudo sobre a adequação à política, sobre o cumprimento, é o tempo inteiro isso. Então, esse relatório, ele faz um apanhado depois, no final, de como que aquela escola funciona, e ele é um suporte para o gerenciamento da escola. Não falamos de projeto político-pedagógico. Acabou. É eficiência no modelo empresarial. E ele é da OCDE, é colocado no mundo inteiro. E a BNCC vem nesse pacote também. O ENAMEB, que é importante dizer, o Exame Nacional de Avaliação do Magistério de Educação Básica, agora chegou, mas já está uns 5 anos isso rolando, mas deve sair finalmente, né? Que vai ser, inclusive, pode ter um papel de certificação, pode ter, não quer dizer que vai ter, mas tem essas brechas, enfim. E a lei que chegou agora. Fechando, olha o discurso, né? Em Belo Horizonte foi implementado um projeto, numa parceria público-privada, onde a empresa constrói a escola e gerencia, modelo meio charter, depois a gente conversa sobre isso, se quiserem, mas olha a justificativa, com o PPP o projeto pedagógico flui mais e é melhor implementado, porque a gestão da escola, uma gestão colocada para a empresa, então ela vai dar toda a possibilidade de fluir melhor o pedagógico. Então, enfim, as informações e ao final, a fala do Naline, eu quero trazer de novo o final. Acredito que há alguma coisa, que fala da resistência dos estudantes nas ocupações. Acredito que há alguma coisa em benefício do jovem, essa medida provisória que virou lei, que é aquele que queria ser ouvido. Não há motivo para ocupação, porque essa medida é justamente uma resposta ao que eles queriam. Ué, mas a gente não estava falando que estava ruim? Não estava falando que não funcionava? Não estava falando que a escola não serve? Que não é atraente? Não estava falando que estava ultrapassada? Que esse modelo de 13 disciplinas não servia? É uma resposta. Aí que está a questão. É uma resposta. A gente precisa tomar muito cuidado com essa desconstrução, porque ela foi muito bem incorporada. Então, essa é a provocação que eu queria deixar final aqui para a nossa conversa. Em que medida essa medida provisória que virou Lei 13.415, ela está tão distante das nossas reclamações?
outras reclamações das escolas. Em que medida ela chegou rompendo com alguma coisa, ou ela chegou sobre um campo que já estava muito tranquilo para ela pousar. Tá bom? Desculpa o andar da hora. Tá?